Oi, pessoal. O Rolando Vozes teve aquela chuvinha, teve aquele tempinho, fechou ali, né? Vento pra lá e pra cá, deu uma balançada. Mas rolou e a gente prometeu que ia explicar, né, como é que o texto virava aquilo, né, a partir daquilo, né, cara? A partir do projeto. Eu expliquei para vocês como fazer o projeto. E no caso ali, pessoal, o tema foi o seguinte, ó, o desafio do combate à evasão escolar no Brasil. Esse tema, assim como outros, inclusive com texto de exemplo, ele tá no material que está disponível para vocês na descrição do vídeo aqui embaixo. Então pega, deixa a sua curtida, por favor, né? Não te custa nada e pra gente é valioso esse negócio, sabe? Tem gente que passa por aqui e esquece de dar, então já manda ali, né, o dedo no joinha ali, cara, porque é importante mesmo, assim, pra gente, não custa muita coisa, só ir lá e colocar e beleza, já era. Compartilha se você achar interessante, comenta o que você achou, né, o que você faria diferente, ou se você realmente teve alguma dúvida que a gente poderia sanar aqui, né, beleza? E não deixa de seguir o Vozes também nas outras redes, certo? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, o desafio do combate à evasão escolar no Brasil. Eu planejei usar Capitães Areia, né, obra de Jorge Amado, para chegar na segunda frase. Então a primeira frase é aquela frase de contextualização, na qual você vai apresentar ou um dado, um exemplo, ou uma citação, né, um filme, um livro, uma série, trajetória histórica também, o que quer que seja para você chegar na segunda frase. A segunda frase é o elemento central mesmo ali da sua introdução, que apresenta o tema e o problema, não é? A última frase também é muito central porque estabelece o plano para o restante do texto ali. São os tópicos, são os marcadores que você vai utilizar para provar aquele problema lá, beleza? Então, você vai provar, eu no caso vou provar que o sistema educacional é falho, né? Por isso que existe essa evasão escolar e a desigualdade social é um fator importante para caramba nesse sentido também, né? Beleza? Então, aqui está meu planejamento. Como que eu planejei desenvolvimento 1? Vou afirmar que o sistema educacional falho contribui para a evasão escolar. Então lembra de sempre no início colocar de início, a priori, mormente, primordialmente, nesse sentido, né? Colocar um operador argumentativo para começar seu desenvolvimento, sua argumentação. E afirmar que o marcador 1 contribui para o problema X lá que você está discutindo, fechou? No seu planejamento você tem que colocar a prova, você vai pensar assim, tá, eu vou dizer que o sistema educacional é falho, eu vou conseguir provar? Onde está essa prova, né? Eu vou dizer que falta investimento, vou fazer uma afirmação categórica, tem provas que existem também para suas afirmações nos textos motivadores, você vai procurar. Eu vou dizer que falta investimento numa educação de qualidade, a educação fica muito tecnicista ou senão não dá resultado prático, visível para as pessoas, né? Qual que vai ser a consequência? Que é outra coisa que eu planejei. Descrédito, falta de perspectiva, as pessoas não veem perspectiva de mudança na educação, que ela não parece funcionar, não é? Desenvolvimento, e aí eu coloquei de repertório Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel, mais uma vez, né? Eu optei sempre por utilizar aqueles repertórios sobre cidadania que o Marco trouxe, porque estamos às portas do Enem, não literalmente, mas estaremos daqui a alguns dias, beleza? E aí é interessante a gente guardar na cabeça alguns repertórios que servem para você fundamentar seu ponto de vista sobre aquilo que tem a ver com cidadania, não é? Então, Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel, mostrando que as leis brasileiras constitucionais existem no papel, mas que elas não são sempre respeitadas ou colocadas em prática. Na verdade, para alguns setores populacionais, quase nunca, né? Aí você vai ter lá, segundo tópico, desigualdade social. Vou dizer que a desigualdade social agrava o problema da falta de perspectiva na educação, né? No caso, tem que falar do problema central, evidentemente, evasão escolar. Então, a desigualdade social faz com que haja maiores índices de evasão escolar. Qual que é a prova disso? Educação de qualidade não é acessível para todo mundo, não é? Então, as pessoas mais pobres, as pessoas que não têm condições de pagar, elas vão para uma escola que não lhes dá perspectiva. Muitas vezes, a consequência disso, que vai ser a minha última frase ali, é abandonar a escola, ou por questões como gravidez precoce, ou realmente por desinteresse completo nos estudos, ou mesmo porque, isso é muito frequente, as pessoas precisam trabalhar, né, entrar já no mercado de trabalho, abandonar a escola, porque não é
algo que na visão delas vai melhorar muita coisa, então já vamos direto para o mercado de trabalho, né? Empregos de baixa qualificação. E o repertório é Milton Santos, cidadanias mutiladas, né? Quer dizer, as cidadanias de muitos brasileiros são mutiladas porque o acesso a direitos básicos que deveriam ser democratizados não existe para muita gente, não é? Então, né, o corpo da cidadania acaba perdendo algumas partes aí, segundo Milton Santos. Com base nos dois, eu vou pensar no que será feito, né? O que eu pensei nessa ordem: investimento em capacitação dos professores e infraestrutura, bolsas de incentivo e programas de permanência, por exemplo. Quem pode fazer isso? Governos estaduais e federal, né? O Ministério e Secretarias de Educação. Se você vai colocar tudo ali, se couber essa salada, né? Que você tem que escolher. Detalhamento, aí eu vou colocar alguma explicação adicional para um desses elementos aí. Setores que têm o dever de zelar pela permanência escolar e formação plena dos cidadãos brasileiros. Você vê que eu mudei alguma coisinha ali também, depois vão perceber. De que modo, né? Você vai conseguir investir em capacitação, bolsa de incentivo, né? Ampliação dos planos de carreira, você vê que eu não coloquei tudo, eu só planejei. Incentivo e respaldo financeiro para docentes fazerem especializações, mestrado e doutorado, destinação de verbas para auxílio a estudantes carentes, tudo alinhado ao fato de que essas medidas vão diminuir a evasão escolar, que é o tema central. Cuidado para não fugir do tema aqui, né? Qual que é a finalidade? Construir de fato uma educação transformadora e evitar que estudantes abandonem a escola para trabalhar. Como que ficou o texto? Como é que ficou o texto? Quer ver, ó? Lembrando que lá no começo eu ia falar do quê? De Capitães Areia, certo? Então vamos ver como é que ficou. Jorge Amado em Capitães Areia mostra a realidade de menores abandonados, muitos dos quais sequer tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Essa situação educacional inserida na ficção modernista representa, em certa medida, a realidade de muitos jovens no Brasil da atualidade, visto que a evasão escolar se sustenta em desafios que demandam ações de combate. Tal cenário se fortalece diante da falta de perspectiva associada ao contexto escolar, bem como a desigualdade social. Então, fechei colocando ali, né? Você vê que na segunda frase apareceu o problema, certo? Evasão escolar. Apareceu as expressões, né, que são as chaves ali, desafios, ações de combate, né? E os dois tópicos, os dois marcadores. Falta de perspectiva, que é o sistema falho, né, no caso, e desigualdade social. Vamos ver o sistema falho. Primordialmente, deve-se considerar que a escola não aparenta ser um caminho de oportunidades na visão de muitos estudantes. Segundo o jornalista Gilberto de Menstein, muitos brasileiros são cidadãos de papel, visto que seus direitos constitucionais, embora registrados, não se efetivam. Nesse viés, quando são observados dados do Instituto Datafolha, estimando abandono escolar por aproximadamente 4 milhões de estudantes em 2020, verifica-se a descrença de que os estudos possam alterar realidades sociais. Tal cenário se deve à falta de investimento governamental em políticas as quais valorizem professores e espaços escolares e façam da escola um espaço visivelmente transformador. Beleza? Então, no fim, eu acrescentei ali, né, um dado que eu tinha planejado e, né, coloquei como análise, né, para fechar o parágrafo. Agora, a desigualdade. Além disso, as disparidades sociais afastam os mais vulneráveis do contato com a educação formal. Na visão do geógrafo Milton Santos, as cidadanias de muitos brasileiros são mutiladas, pois muitas necessidades sociais não são oferecidas de modo democrático. Nesse sentido, o IBGE mostra que fatores como necessidade de trabalho e gravidez precoce provocam abandono escolar em grande escala, mutilando as possibilidades que os estudos poderiam trazer a esses jovens. Por conseguinte, os ciclos de pobreza e desigualdade se fortalecem, já que a educação é o meio mais seguro de quebra desses ciclos, né? Beleza? Então, afirmei, né, disparidades sociais, igualdades no caso. Trouxe Milton Santos para fortalecer minha argumentação. Provei que a desigualdade social é um fator preponderante, né, cara? Porque eu mostrei que tem muitos que têm que trabalhar e largam a escola, ou se não gravidez precoce, que é uma questão. E aí a gente tem a manutenção desses ciclos de pobreza e desigualdade. Propósito de intervenção, no caso aqui a conclusão, né? Primeiro você vai perceber que eu construí um tópico, né, e fui entrando com os elementos da proposta de intervenção. Vamos ver esse tópico, né? Portanto, urge tomar providências para frear a evasão escolar no país. Nesse sentido, cabe ao Ministério da Educação, responsável pela formação dos jovens estudantes do país,
junto às secretarias estaduais e municipais, orquestrar investimentos no setor educacional, por meio de verbas destinadas à formação contínua de professores e à formulação de infraestruturas produtivas nas escolas. Então, até agora foi agente, Ministério da Educação, detalhamento, né, responsável pela formação dos jovens estudantes do país. Depois eu acrescentei, né, alguns agentes aí, junto às secretarias estaduais e municipais. Olha a ação, orquestrar investimentos no setor educacional. Como que isso se viabiliza? Verbas destinadas à formação contínua de professores, formulação de infraestruturas produtivas nas escolas. Está faltando finalidade. Vamos entrar com a finalidade agora. Essa medida tem o fito ou propósito de efetivar transformações por meio da educação. E mais um propósito, né, a fim de criar vínculos entre os estudantes e os espaços escolares. Então já deu, né, já tem tudo aqui que você precisa colocar numa proposta de intervenção. Só que, né, vamos lá, demais bolsas assistenciais devem ser oferecidas aos estudantes de baixa renda, de modo progressivo e amplo, no intuito de evitar que eles abandonem os estudos. Então, por que eu coloquei, né? Se eu já disse que já tinha tudo lá. Porque tinha um desenvolvimento 2 que falava da desigualdade. Então, para ficar mais coerente com a minha argumentação toda, né? Agora eu não preciso colocar todos os elementos que eles já apareceram antes. Eu só coloquei a ação, oferecer bolsa assistencial, né? E a finalidade, evitar que eles abandonem os estudos. E por fim, o desfecho, fazendo uma frase de efeito com capitães da areia. Né? Desse modo, os capitães da areia da atualidade serão os capitães da transformação social. Gostou ou não gostou? Comenta, vê o que você mudaria, o que você quer que mude. Se você tem alguma dúvida, não se esqueça do que a gente pediu lá no começo e nós estamos com vocês no Enem de 2024. Vós Humanas no Enem 2024, estamos juntos.